O drama acompanha a história de um casal que está prestes a se casar e que enfrenta segredos do passado, colocando à prova o amor e a confiança entre eles. Nesse vídeo eu quero te mostrar, sem spoiler, 3 tópicos que o filme traz para a reflexão e também uma lição bíblica ao final. Então fica aqui comigo, já deixa o seu like, se você puder, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e considere se inscrever no canal se você gosta de conteúdos como esse. Bora pro vídeo! O longa, dirigido por Christopher Borgli, com Zendaya e Robert Pattinson no elenco principal, acompanha a história de Emma Harwood e Charlie Thompson, um casal que parece viver um momento perfeito enquanto conta os dias para o casamento. Só que essa tranquilidade toda começa a desmoronar quando algo mal resolvido do passado de Emma surge de forma inesperada, bem às vésperas da cerimônia. A partir daí, o filme mergulha de cabeça nos conflitos emocionais do casal, levantando dúvidas sobre confiança, expectativas e até sobre quem realmente conhecemos quando estamos em um relacionamento. A narrativa brinca com a ideia de que muitas vezes nos apaixonamos por uma versão alternativa ou idealizada do outro, e não pela pessoa real. Misturando drama com pitadas de humor desconfortável, muitas vezes até ácido, o longa usa situações exageradas e a crescente paranoia do protagonista para criar momentos tensos e, ao mesmo tempo, provocativos. No fim das contas, é um filme que convida o espectador a refletir sobre como reagimos quando nossa zona de conforto emocional é colocada em xeque. Bom, vamos lá. O filme é produzido pela caçulinha de Hollywood, a A24. É uma produtora norte-americana e ela já mostrou muitas vezes que sabe o que faz com séries muito premiadas como Euphoria e filmes igualmente renomados e bem avaliados pela crítica, como o filme da Anora, O Parasita e o filme do Frankenstein, recentemente lançado pela Netflix. Agora, falando sobre o drama, antes de entrar na reflexão em si, eu quero fazer questão de parabenizar aqui a atuação dos protagonistas. A Zendaya, ela tem se mostrado evoluir e amadurecer bastante na sua profissão como atriz e já vinha demonstrando isso na série Euphoria, segundo os críticos, mas nesse filme ela realmente está com uma atuação impecável. E o Robert Pattinson, o Crepúsculo, nosso eterno vampiresco, ele também demonstra muita versatilidade. Eu já tinha assistido o filme do Mickey 17 e achei que ele se saiu muito bem interpretando diferentes personagens, diferentes multiversos aí, com suas respectivas qualidades, características e personalidades distintas. Então, o Robert Pattinson, ele está se mostrando ser realmente um excelente ator. E nesse filme, ele também dá um show, cara. Então vamos lá, eu gostaria de contrariar as muitas críticas que esse filme tem recebido e trazer aqui para você 3 reflexões, 3 tópicos que realmente mexem com o telespectador, mexe com você que vai acompanhar esse filme no cinema ou você que já assistiu, e são tópicos bem interessantes para você pensar e refletir acerca da vida. O primeiro tópico é muito importante, tem tudo a ver com a nossa geração, é a identidade. O drama apresenta uma busca profunda da protagonista pela sua identidade, ou esse senso de personalidade, ou o sentido da sua existência. Você que assistiu a essa verdadeira obra-prima vai concordar que a Emma, assim como muitos de nós, enfrentou aí muitos desafios na sua infância para se encontrar ou fazer parte de algum grupo ou alguma tribo na escola. Essa jornada é fruto de um desejo natural e inerente a todo ser humano, a busca por sentido na vida. Existe uma sede interminável dentro do coração de cada um de nós que aponta para algo ou alguém que nos traga um contentamento perfeito, uma realização, uma satisfação pessoal, ou o sentido de viver e a razão de existir. Isso começa a florescer na escola, quando conhecemos as muitas tribos e achamos que as bandeiras e as causas que esses grupos levantam, que eles defendem com unhas e dentes, podem ser a resposta para esse vazio existencial. Apesar do erro escandaloso que Emma comete durante a sua infância, e eu não vou dar spoiler aqui, você que assistiu sabe do que eu estou falando, ela confessa aos seus amigos, mas no fundo ela só queria se sentir parte de algo maior do que a sua própria vida, o que claramente não justifica o mal que ela planeja cometer. Mas identidade é o primeiro tema que nos traz uma reflexão. Será que
eu e você também não nos deparamos com essa temática ao longo da nossa jornada chamada vida? Será que em algum momento da minha vida e da sua vida, ou talvez nesse momento atual, não estamos lidando com crises de identidade e por isso que os consultórios terapêuticos, psiquiátricos estão cada vez mais lotados com suas agendas abarrotadas de pacientes no divã, buscando se encontrar, buscando se posicionar dentro da sociedade, dentro da humanidade, e isso é um vazio existencial que realmente persegue cada ser humano. E a Emma, no filme O Drama, ela se conecta comigo e com você nesse ponto principalmente. A segunda reflexão tem a ver com um tema bíblico, uma expressão chamada depravação total. E aqui eu vou tentar não dar spoiler, mas tem a ver muito com os amigos da Emma que, ao saberem desse segredo, desse podre confessado por ela, eles começam a julgar, eles começam a questionar, a apontar dedos e, enfim, cria aí um clima terrível, uma atmosfera bem pesada, às vésperas do casamento, detalhe, mas esse tópico ele é muito abordado no longa, porque apesar de não intencionalmente, ele é um dos lemas, um dos pontos do calvinismo, uma linha doutrinária reformada na fé cristã, e ele se ampara em muitos textos bíblicos que afirmam uma verdade central das Escrituras, que é a incapacidade do homem de fazer o bem. Textos como não há um justo sequer, ou todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, esses textos eles fundamentam essa teologia, essa linha teológica, que enfatiza o potencial humano natural, ou seja, inerente, que vem desde o berço para fazer aquilo que é mal, aquilo que é terrível. Todos somos pecadores, essa é a grande verdade que a Bíblia grita. E até que haja uma intervenção salvífica do Filho de Deus, estaremos sempre inclinados à maldade, ao vício, à luxúria, à inveja, à competição, ao ódio, etc. A prova disso é quando vemos uma criança, um bebê com poucos dias de vida até, fazendo pirraça ou fazendo maldade que ninguém ensinou essa criança, e isso já fica claramente explicado na palavra de Deus, quando diz que em pecado me concebeu a minha mãe, ou seja, nós já nascemos em pecado, nascemos com essa natureza caída, ou seja, um termo cristão também para explicar essa maldade inerente do homem é o termo a queda. Em Gênesis 3, o texto relata que houve uma queda. Essa queda nos tirou, nos privou da presença de Deus, que é um ser santo, e nos colocou numa condição de seres caídos, maldosos, pessoas ruins. Aqui você vê não só a partir da personagem principal, mas todas as pessoas, eles começam a mostrar de uma forma bem nua e crua uma verdade transparente que o longa traz, é que todos são maus, todos são pecadores mesmo, entendeu? No filme nós vemos claramente relances de lembranças e lambanças dos personagens, né? O tempo todo eles cogitam fazer o mal e somente pela graça comum eles não colocam em prática aquilo que eles planejaram. Nós já nascemos em pecado, por isso que a Bíblia nos exorta a nascer outra vez, a nascer de novo. Tem uma cena, inclusive, bem curiosa, onde Charlie ele tenta justificar aí esse erro cometido pela sua noiva e ele começa a falar algo que poucas pessoas param para pensar, mas mostra uma cena onde as pessoas estão caminhando nas ruas com os seus celulares, nos seus afazeres, na sua correria do dia a dia, e muitos ali podem e devem, muito provavelmente, estar pensando coisas ruins, planejando maldades, que muitas vezes só não acontece, só não é colocado em prática pela graça comum, por uma intervenção divina mesmo, sabe? Tanto que, se ligar aqueles programas sensacionalistas pela manhã, você já vai ver aí um banho de sangue, onde muitas maldades, atrocidades e crimes são extremamente violentos, são cometidos todos os dias, em todos os lugares. Essa é a maldade do homem que está inerente no coração da velha natureza, coração caído. Quantas vezes até mesmo eu e você pensamos em coisas horríveis, terríveis e absurdas, que às vezes até preferimos chamar isso de pensamento intrusivo, não é esse o termo que está em voga hoje em dia? Pensamentos intrusivos, mas na verdade esses pensamentos nós mesmos fabricamos, porque nós somos pessoas ruins. Eu sou mau.
Isso é o Adão em nós nos pedindo para sair do jardim, ou seja, ele quer ir para fora, ele quer, sabe? Gálatas vai chamar isso de obras da carne. Existe uma lista ali com obras da carne que nós produzimos, nós praticamos naturalmente quando sem Cristo, quando estamos longe de Deus. O terceiro e último tópico para a reflexão que o filme traz é a hipocrisia e o julgamento. Esse tema é muito importante e eu gostaria de frisar aqui porque a hipocrisia dos amigos do casal ela é muito enfatizada. Especialmente a Rachel, a esposa do melhor amigo do Charlie. E ela também é madrinha dos noivos. Um termo cristão que precisa ser abordado em relação a esse tema é a justiça própria. Tem tudo a ver com isso. Justiça própria é quando eu aponto o dedo acusando e julgando o próximo a partir de um senso infundável de moralidade e uma falsa superioridade ou legalismo. Essa justiça própria, ela sempre vai encontrar uma satisfação no erro do outro, porque o erro do outro justifica o meu erro. Eu sempre vou achar o pecado do outro maior do que o meu e por isso eu me sinto melhor pessoa, ou uma pessoa mais santificada, uma pessoa mais digna, mais merecedora de qualquer outra coisa, de uma bondade, enfim. Que isso é uma grande mentira, é um grande engano. Você olha claramente no filme a Rachel tendo essa justiça própria, muitas vezes, porque ela comete algo também, ela confessa algo sério, grave, ruim, maldoso, mas a partir do momento em que a Emma traz a sua confissão, ela já se sente a última bolacha do pacote, sabe? Eu sou superior, eu sou extremamente moral, eu estou acima de você, então assim, você não é digna de ser minha amiga, você precisa lutar muito para chegar ao nível de merecer a minha amizade. Cara, isso é uma hipocrisia, porque todos nós temos as lutas, os desafios, as nossas fraquezas, os nossos pecados de estimação, os nossos desvios, e todos nós precisamos uns dos outros, inclusive para superar isso. Infelizmente, essa conduta pecaminosa é muito comum e corrente até mesmo nos bastidores da igreja. A justiça própria é uma excelente serviçal do legalismo religioso. Ela trabalha para manter a pessoa no engano, pensando estar salva pelas suas próprias ações e por uma postura hipócrita de santidade. O interessante é que o título do filme, no idioma inglês, ele traz um significado e uma profundidade ainda mais provocativa para o roteiro do longa. E isso poucas pessoas se atentaram. The Drama, no original, significa peça de teatro ou conjunto de peças. Então, o interessante é que a palavra hipócrita também nasce nesse contexto. Ela é um termo grego que surge exatamente no contexto de apresentações teatrais. A Grécia Antiga, em Atenas, atores e artistas costumavam se apresentar em praças e locais públicos e eles faziam uso de máscaras. A esses atores dava-se o nome de hipócrites e a ação da interpretação teatral dava-se o nome de hipocrisia. Então os atores eram chamados de hipócritas e a apresentação teatral era uma verdadeira hipocrisia. Olha que interessante. Qual o propósito das redes sociais hoje em dia, se não este, de nos fazer usar máscaras, interpretar uma vida irreal, hipócrita, para impressionar pessoas ou nos manter no status quo aceitável pela sociedade? Meus irmãos, bem-vindos ao drama da vida real. Isso fica mais claramente perceptível no filme a partir do discurso do pai da noiva, que eu não vou comentar mais nada sobre isso, para não dar spoiler, mas você que assistiu vai lembrar que tem tudo a ver com o ímpeto da personagem Emma de buscar ser alguém, de buscar a sua identidade através do drama, através do teatro, através dessa arte. E por fim eu quero fechar com uma lição bíblica. Eu quero trazer aqui o que eu aprendi à luz das Escrituras a partir desse filme espetacular. Para mim, a principal lição bíblica do drama é sobre recomeçar. Pensa comigo. Eu prometi não dar spoilers, mas se você já assistiu o filme sabe do que eu estou falando. Emma e Charlie puderam recomeçar inúmeras vezes, mesmo após tropeços, eles recomeçaram como casal. Inúmeras vezes eles tiveram seus erros e cagadas escancaradas ao público e ainda assim eles tiveram resiliência para recomeçar, para começar de novo, para tentar outra vez. Além disso, foi destacado nas filmagens
um dos elementos que eu particularmente mais gostei nessa produção, que é o fator vida real. Como temos a aprender com essa verdadeira dose de humanidade abordada no filme. Fora as cenas em que os personagens aparecem com os cabelos todos desgrenhados, bagunçados, sem aquela mega produção que a gente está acostumado de Hollywood, sem as maquiagens, os diretores ainda não se preocupam nem mesmo com a estética. Não há uma intenção de impressionar pela beleza, sabe? Até porque, na vida real, não há beleza o tempo todo. Nada é lindo e belo por 24 horas. A louça eventualmente fica suja, as roupas estão sempre enchendo o cesto para lavar, a cama continua desarrumada muitas vezes, ainda acordamos com bafo e às vezes vomitamos e só passamos um pano ali, esticando ali o tapete para que depois a gente termine de limpar. Você vai ver isso no filme. A nossa geração, ela está cheia, saturada de conteúdo alta qualidade, 4K, cinematográfico, sabe? Tudo precisa ser muito excelente, muito carregado aí de pixels. E honestamente, a gente já não aguenta mais essas imagens perfeitinhas, os vídeos perfeitinhos, tudo muito bem elaborado. A gente está sentindo falta daquilo que é verdadeiro, daquilo que é, sabe, vida real, aquilo que é cru, raiz, orgânico. A gente não aguenta mais essas imagens que não condizem com a vida real. E nesse quesito, o filme O Drama apresenta, na minha opinião, 10 de 10. Ele realmente não se preocupa com os pormenores e tenta transparecer para o público uma imagem 100% vida real. Eles souberam retratar a feiura linda e maravilhosa da vida cotidiana, da vida dos trabalhadores, sabe? Da vida comum, minha e sua. Mas enfim, apenas como exemplo, a igreja moderna também reflete essa tendência pela excelência em qualidade. Há muita preocupação nessas igrejas por espaços extremamente confortáveis, tecnologia abundante, sabe? Telão de LED, máquina de fumaça, DJ, tem até robô nas igrejas fazendo dancinha hoje em dia. Ambientes performáticos impecáveis. Nada contra a beleza, nada contra a limpeza, nada contra ambientes organizados e minimamente confortáveis, mas o problema é quando a gente coloca muito foco nisso e tem uma motivação de impressionar, de causar, sabe? Será que essa conduta não reforça um ambiente estimulador ou estimulante para florescer a hipocrisia? Porque, pensa comigo, se o ambiente é perfeito, por que eu tenho que me mostrar imperfeito? Eu não posso demonstrar minhas fraquezas e imperfeições. E os púlpitos e os palcos, os palanques gospels estão cheios de atrativos nesse sentido, né? Ou se você faz parte desse lugar, você não pode demonstrar suas fraquezas, suas vulnerabilidades. Mas, para não fugir do tema final, a lição mais profunda, mais importante, mais essencial, biblicamente falando, desse filme, não tem nada a ver aí com a estética, fala mais uma vez sobre recomeçar, sobre uma nova chance. E o evangelho é justamente sobre isso. A palavra evangelho significa boas novas, é a boa nova, a boa notícia de Cristo para mim e para você, é que podemos em Cristo recomeçar. A graça da cruz de Cristo fala justamente sobre isso. Os braços de Jesus, eles não se fecham, porque eles estão o tempo todo disponíveis para o abraço. O amor é o tempo todo disponível para mim e para você, e o texto de Salmos vai dizer que assim como o Oriente se distancia do Ocidente, assim ele aparta de nós as nossas transgressões. Isso é a cruz. É isso que nós encontramos na cruz. Uma nova chance, uma oportunidade de fazer direito, de fazer certo. Somos perdoados e atraídos por essa graça para uma nova vida, para um recomeço, para uma nova chance de fazer certo dessa vez. Por isso as misericórdias se renovam a cada manhã. Concluindo, o drama é sobre identidade, sobre a nossa hipocrisia generalizada, sobre vida real, sobre vulnerabilidade, sobre erros, tropeços, brigas, discussões, copo derramado, confusão no casamento, barraco quebrando, e sobre o quanto cada um de nós é imperfeito e como carecemos de um Salvador. Esse é o filme, o drama. É isso que eu pude captar dessa obra e que me edificou grandemente. Graças a Jesus Cristo,
podemos recomeçar a partir do seu sacrifício na cruz. Que tal você chegar para Cristo ainda hoje e se apresentar de novo, assim como no filme, como se fosse a primeira vez? Oi, Jesus, eu me chamo Ricardo, vamos recomeçar? Eu espero que esse conteúdo tenha te edificado. Se você curtiu, não esqueça, por favor, é muito importante para mim, de deixar o seu comentário, o seu joinha e também de compartilhar para que esse vídeo alcance mais pessoas. Para aquele que já assistiu o filme ou aquele que ainda não assistiu, que vai ao cinema, envie esse review sem spoiler, só para ele já ir se preparando para essa verdadeira obra de arte. E eu quero ouvir também a sua opinião. O que você achou do filme? Comenta aqui. Achou que faz sentido o que foi falado? Achou que eu viajei? Ou que tá mais ou menos nessa linha, você gostou? Enfim, quero te ouvir. Vai ser um prazer a gente se conhecer e crescer juntos aqui nessa plataforma. Beleza? Até o próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção. Valeu!